Fala, galera vascaína, após jogo do Vasco aí, uma vitória de 2-0, o Nova Iguaçu bateu o fraco time do Vasco, que tem a base para o Campeonato Brasileiro. É isso aí, essa é a base do Campeonato Brasileiro que o Vasco tem para apresentar, né? Tá de parabéns aí vocês, né, que apoiaram, falou que agora o Vasco tinha um time ajustadinho, né, jornalistas aí que ficaram defendendo, né, o time do Vasco. Olha só o que faz contra o Nova Iguaçu. Principalmente, vou falar aqui para você, torcedor vascaíno, que vinha aqui no vídeo me criticar quando eu falava que o Praxedes não joga nada, que é um jogador que não consegue dar um passe, é um jogador que não consegue correr em campo, porque ele anda. Péssimo jogador que não era para o Vasco renovar com ele, que um dos erros, né, do treinador Ramon Dias foi pedir a renovação desse meio de campo Praxedes, que é horrível. E isso o torcedor vascaíno está vendo aí, né, no começo do campeonato. Horroroso esse jogador Praxedes, que era para ter ido embora. O Red Bull Bragantino até diminuiu o valor dele, né, para deixar ele aí ficar no Vasco, né? Claro que não queria um jogador de péssima qualidade voltando para vestir a camisa do Red Bull Bragantino, né? Então, galera, vamos falar aqui sobre esse jogo vergonhoso do Vasco, que eu não entendi nada da escalação do Ramon Dias, que entrou ali um pouco com time misto, né? E você sabe, né, sem o jogador de armação da jogada, que é o Paê, camisa 10 do Vasco, né, o melhor jogador desse time, que não vai conseguir carregar esse monte de anta sozinho, né, que não tem condições dele carregar todo mundo nas costas, né? E o Vasco entra com certeza ali com aquele time horroroso, com aquele Zé Gabriel que continua no Vasco, que agora tá com a cara feia lá, né? Tá fazendo uma maior cara feia lá, só renovou. Cara, pra mim, vou deixar minha opinião aqui, se Paulo Henrique, Zé Gabriel só começaram a jogar bem para renovar, começaram a se esforçar, jogar bem não. Vamos falar assim, os caras começaram a se esforçar um pouco para renovar o contrato deles, né? Depois que renovou, meu filho, tá de contrato renovado, se mandar embora agora, né, é uma multa rescisória que vai ter que pagar, né? Zé Gabriel andando em campo, horrível esse jogador. Ele ficou nervosinho, né? Porque o treinador Ramon Dias pediu e exigiu a contratação do Cuejá, não conseguiu, tá aí contratando esse moleque aí da Argentina, né? Péssimo em campo. Paulo Henrique também tá sumindo. E o treinador Ramon Dias tem que saber qual é o time titular do Vasco. Porque desde lá do Uruguai, que a gente não sabe quem vai ser o lateral titular do Vasco. Ou é o Rojas ou é esse Paulo Henrique, que não jogou absolutamente nada hoje, né? Aí vão lá para a zaga. A zaga ele entrou, né? Tirou o Medel, colocou o Léo. Colocou o Léo junto com o Maicon. O narrador lá falando que foi culpa do Maicon, gol. Quem perdeu a bola no meio de campo foi o Serginho. O Serginho que perdeu a bola no meio de campo, né? Para quem analisou ali o lance, o Serginho perde a bola no meio de campo, o Maicon tenta tirar de carrinho, bate no jogador, né, do Nova Iguaçu, que cruza na área para o outro sozinho, né, fazer ali 1-0 Nova Iguaçu. Né? Aí o Vasco vem para o segundo tempo, aí não dá para entender, porque se era para poupar o time do Vasco, né? Olha só, o time do Vasco é horroroso, esse time vai poupar para enfrentar o Flamengo. Para quê? Para perder de pouco, né? Porque com esse time aí vai acontecer igual ano passado. Vai tomar pancada, é 2-3-0 logo no primeiro tempo. Porque esse time do Vasco, essa é a base para o Campeonato Brasileiro. Essa é a base. Venderam o Marlon Gomes, venderam o Gabriel Peck, entra dinheiro, muita grana dentro do Vasco. Amanhã eu vou trazer um vídeo de amanhã, que eu vou trazer aqui no canal, quanta grana que está entrando dentro do Vasco. E cadê as contratações? É David, esse jogador horroroso que não consegue chutar uma bola no gol. Esse jogador que veio de São Paulo, do Internacional, jogador horroroso. São Paulo despachou, entendeu? Aí agora, pelo amor de Deus, cadê o meio de campo do Vasco? Tem que ser totalmente reconstruído o meio de campo do Vasco. Saiu agora o Paulinho, né, para acabar de piorar a situação. O Paulinho se machucou, tem uma lesão séria. E agora o Vasco precisa contratar o meio de campo inteiro. Desde o volante até o armador de jogada. Porque o Paê não vai jogar sozinho. Vocês viram, ele tentou hoje, né, entrando no segundo tempo, mas não tem como o cara carregar esse bando de anta sozinho nas costas. Aí joga Piton e Paê, né, do lado esquerdo do Vasco. Os caras marcam o lado esquerdo do Vasco, acabou o time.
O Vasco não tem um ponta bom, saiu o Gabriel Peck, né? Ainda tiraram o Marlon Gomes ali do meio de campo do Vasco. O Vasco não tem nenhum dos dois ponta bom. Aí vão lá de novo criticar a arbitragem. Vamos falar aqui rapidamente. Era para ser expulso, né? Com aquela entrada que o jogador que jogou no Vasco, Caio Tenório, deu ali no Rossi. No começo do jogo já era para ter o jogador expulso. Mas não vou colocar, né, em cima disso, não vou colocar aí em relação, ficar falando aí que o juiz prejudicou o Vasco mais uma vez, que o Rossi apontou dizendo, ó, sempre contra o Vasco, nunca a favor do Vasco, com certeza, vai ser sempre mesmo contra o Vasco, entendeu? Mas não vou ficar falando aqui de erro de arbitragem, porque esse time do Vasco é horroroso. Essa base que eles querem, que o Vasco entrar no Campeonato Brasileiro, agora não precisa contratar muitas peças, né? Porque o Vasco agora tem base para entrar no Campeonato Brasileiro. Esse time terminou o segundo turno entre os 10, né? Vai entrar, dá para competir com esse time, que agora, né, colocaram na cabeça do torcedor do Vasco que o Vasco é um time para competir. Aí vem o Alexandre Matos, também com um papinho furado, né, trazendo jogadores como esse David. O David aí chegou, ele é vascaíno, né? Aí apresenta nome para 777, não quer contratar, né? O senhor Josh, que está lá sentado, ó, cheio da grana, assina quem ele quer, contrata quem ele quer para o Vasco. Essa empresa sem vergonha, pilantra que está dentro do Vasco, né? Aí vem com o papo que o Vasco esse ano tem que assumir, né? A liderança, tem que brigar lá em cima, o Alexandre Matos falando em entrevista. Cara, com esse time aí, vocês vão chegar onde? Cadê os pontas do Vasco? Cadê um atacante para brigar com esse Verratti que não está fazendo mais nada? Né, seu Verratti? Que aumento de salário, renovou aí, que aumento, mas não está fazendo gol nenhum. Gol que é bom nada, né? Então, o time do Vasco, horroroso. Olha, tá de brincadeira esse time que vai entrar em campo contra o Flamengo. Vai tomar uma goleada. O Vasco é o pior time entre os 4 grandes do Campeonato Carioca. Sem condições nenhuma. Essa é a minha opinião. O Vasco precisa de reforços urgentes. Enquanto essa empresa de gente safada continuar dentro do Vasco, vai acontecer isso. O Vasco vai contratar gente, né? Eles vão contratar jogadores para ganhar e ganhar dinheiro, somar, encher o bolso deles de dinheiro. Porque time mesmo para o Vasco competir, para o Vasco chegar lá em cima no campeonato, nem no Campeonato Carioca o Vasco conseguiu assumir a liderança. Empatou com o Bangu naquele jogo roubado, que aquele jogo foi roubado, mas empatou naquele jogo horroroso contra o Bangu, e agora contra o Nova Iguaçu, o Vasco tomou um passeio do Nova Iguaçu. Então, se não trazer reforços, vocês estão vendo aí agora, você torcedor vascaíno que estava ainda iludido que com esse time do Vasco dava para competir um campeonato brasileiro. Nem o campeonato carioca o Vasco consegue vencer um time de terceira e de quarta divisão no campeonato carioca. Então, torcedor vascaíno, liga o alerta vermelho, vamos cobrar por reforço. Sei que vocês estão aí, muita gente animado com o Payet, a gente está na expectativa que o Payet faça um bom ano com a camisa do Vasco, mas vamos cobrar por reforço, porque o time do Vasco tá fraco demais. Esse elenco do Vasco entrando no Campeonato Brasileiro para disputar, novamente a gente vai passar um primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Então, Campeonato Carioca, o Vasco desastrando, se não ficar entre os 4 primeiros, sai da Copa do Brasil do ano que vem, então as coisas vão se complicando e o Vasco aí, mais uma vez, ficando abalado, o torcedor, que é sacaneado por rivais, de ver o Vasco perder por Nova Iguaçu, tomando passeio do Nova Iguaçu, de 2-0, o Vasco horroroso em campo, né, galera? Não tem condições de Serginho jogar, não tem condições desse jogador Zé Gabriel jogar no time do Vasco, sem condições nenhuma pro Praxedes, horroroso esse Praxedes, né? Sem falar em outros jogadores. O Vasco precisa de reforço para todas as posições. Essa é a minha opinião. Quero o comentário de vocês aí para deixar a sua análise sobre essa derrota do Vasco. 2-0 Nova Iguaçu, um passeio, cabia até mais se o Nova Iguaçu fosse para frente, porque esse time do Vasco é horroroso. Agora temos um clássico contra o Flamengo e aperte o cinto aí, porque é complicado. A gente vai enfrentar o Flamengo de cabeça baixa, que esse time do Vasco é horroroso. Valeu e até o próximo vídeo.